Olá pessoal, eu sou Fabrício Almena, sou médica veterinária, clínica cirúrgica e diretora técnica aqui do Hospital Veterinário El Bicho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Meu nome é Laiane Gouveia, sou médica veterinária, clínica e oncologista aqui no Hospital Veterinário El Bicho. A gente quer saber um pouco, doutora Laiane, sobre câncer nas cadelas e nas gatas. A gente ouviu falar e conhece alguns casos que anticoncepcional ele pode causar câncer, principalmente nas cadelas e nas gatas. Isso é verdade? Isso é mito? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Certo, isso é verdade. O anticoncepcional ele nada mais é que hormônio injetado tanto nas cadelas quanto nas gatas também. E que isso a longo prazo pode sim desencadear o câncer de mama e de uma forma agressiva, né? O anticoncepcional, por ser uma medida mais barata de que elas não emprenhem, não gestem, mas a longo prazo acaba sendo uma coisa mais cara para o tutor, né? Então a melhor prevenção realmente não é o anticoncepcional e sim a castração. Por isso que o Outubro Rosa está aí para uma campanha orientando esses donos, tanto das cadelas quanto das gatas, para não fazer uso do anticoncepcional e sim a castração, que é o melhor preventivo. Certo. A gente indica, né, a gente orienta como médico veterinário que se o tutor não quer que o animal geste, que o animal reproduza, que a gente faça essa castração. Com quanto tempo mais ou menos você como oncologista acha que é melhor fazer essa castração preventiva para a gente evitar que o animal tenha câncer de mama, por exemplo? Certo. A gente recomenda que seja entre o primeiro e o segundo cio. Não seja tão novinha e também não passe depois do segundo cio, porque sempre que vai entrando em cio, vai gerando produção de hormônio, que é o principal indutor da formação de tumor de mama e posteriormente um câncer. Então, quando a gente castra um animal jovem, a gente evita que possa desenvolver câncer de mama. Consegue sim evitar. Evita numa taxa de 90%. Outra coisa que a gente quer saber, como a gente começa a perceber que o nosso animalzinho, a cadela ou a gata, elas estão desenvolvendo tumores na mama, por exemplo. O que é que a gente percebe inicialmente? É muito simples. Como tanto nas mulheres, os animais eles precisam realmente que sejam tocados, né? Isso precisa da participação do tutor. Então, na palpação da cadeia mamária, que a gente vai identificar a presença de nódulo, às vezes é um cisto que começa pequeno e vai crescendo. E o proprietário é fundamental, né, nessa função. Ao notar qualquer presença de tumor ou cisto, sempre levar no veterinário para investigar e nunca esperar. Que aí, quanto o diagnóstico, quanto antes, quanto precoce, melhor, mais chance de cura esse animal vai ter. Certo. Outra coisa, a gente indica também fazer a castração de animais mais velhos ou não? O que é que você me diz sobre isso? Porque a gente recebe muitos clientes com medo de fazer castração, por exemplo, ou qualquer outra cirurgia nas cadelas e nas gatas idosas. O que é que você me orienta sobre isso? A castração a gente sempre indica, né? A idade é sim um fator, mas a gente sempre pede todos os exames pré-operatórios, prevenindo que esse animal se fique em risco no ambiente cirúrgico, no anestésico. A castração a gente indica independente da idade, mas esse animal tem que estar apto para ser liberado para um procedimento cirúrgico. A palpação, ela é simples também. Normalmente o tutor consegue identificar logo a presença de qualquer crescimento estranho na glândula mamária como um todo, em toda a cadeia. E às vezes também tem presença de tumor ou cisto, e não necessariamente até na cadeia mamária, porque ali, querendo ou não, é pele também. Então consegue identificar a presença de qualquer alteração numa simples palpação. Não precisa ser tão detalhado como é na mulher. Normalmente, quando a gente pede para o tutor identificar alguma coisa e a gente visualiza, a textura parece um grãozinho de arroz, né? Eu até falo isso com os tutores.
palpe a cadeia mamária completa, bilateralmente, né, que elas têm as duas cadeias, e a aparência inicial, no comecinho de um tumor, a gente nota mais ou menos o tamanho de um grãozinho de arroz e a textura também de um grão de arroz cru até. Eu sempre falo isso com o tutor, quando eu vou conversar com ele sobre o que ele percebeu ou não. Então o tutor ele conhece o paciente, ele conhece o animalzinho dele, então quando aparece uma coisa diferente, ele sempre vai notar. Eles são, na verdade, eles notam muito mais, inclusive, do que os humanos, eles notam rápido, porque eles, né, alisam o animal, ficam ali fazendo carinho e acabam percebendo que tem alguma coisa diferente. E percebe a evolução também, né, que vai crescendo, num curto prazo de tempo também, que isso é muito importante, levando em consideração uma evolução rápida, a gente está à frente de alguma coisa que é agressiva e maligna, então levar o quanto antes. Outra coisa que eu queria saber, após diagnosticado o animal com uma suspeita de câncer de mama, qual é o próximo passo que a gente deve fazer? Tem tratamento, não tem? O que é que a gente deve fazer a partir daí? Certo, levar para o veterinário, sim, com certeza, fazer todos os exames para a gente fazer um estadiamento clínico, que a gente fala, para ver se tem presença de algum tumor a longa distância, digamos assim, tanto no pulmãozinho quanto na cavidade abdominal também, para saber se isso se a gente está no estadio inicial ou já no estadio em andamento. E que isso determina o fator prognóstico também do animal, das chances de ele responder bem ao tratamento. Diante desses exames, a gente faz um planejamento cirúrgico para tirar esse crescimento e mandar para um histopatológico para ver que tipo de celularidade ali está, se é maligno, se é benigno, para a gente definir o melhor protocolo de tratamento, seja ele quimioterápico ou não. Nem sempre vai precisar da quimioterapia, vai depender do laudo do histopatológico. Então, o que é que a gente percebe? Que o ideal é que a gente faça a castração cedo dessas cadelas, né, e gatas, e isso vai evitar tanto tumores de mama quanto infecções de útero, que é também um prognóstico ruim quando a gente recebe um paciente nesse caso, né? Com certeza. Tem esse fator também de infecção de útero, que às vezes ela pode se comportar como fechada ou como aberta, né? Aberta é quando o animal ele elimina uma secreção vaginal. E isso é urgente, não vai ter tempo de fazer exames, no caso de uma cadela idosa, não vai ter tempo às vezes de ir para um cardiologista para avaliar a parte cardiológica do risco cirúrgico que esse animal vai ter. Então é uma cirurgia que vai ter que fazer, senão o animal tem risco de vir a óbito. Então a castração sempre é a melhor solução.